Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Nesta manhã aqui, nós estamos com a nossa professora Glaucia, a nossa capitã do time TVJ. Nós temos aqui um papo meio discutivo, meio concordativo, vamos discutir bastantes ideias. Esse daqui é um podcast, é importante lembrar que estamos sempre aqui para poder discutir ideias. Vamos lá. Eu queria perguntar para a senhora, professora Glaucia, quais são as habilidades que suas alunas desenvolvem no vôlei? Vamos falar, Anny? Nós trabalhamos coordenação, né? Trabalhamos toque, manchete, ataque, saque e a defesa e o bloqueio. São todos esses os fundamentos, né? Sim. Trabalhamos em quadra, porque o nosso objetivo é a base. Então nós trabalhamos com a base. Sim, é o normal também. Como eu treino futsal direto, o meu treinador passa é a base pra gente. Sim. Se a gente quer começar com algo avançado, então, primeiro a gente começa pela base pra gente conseguir chegar lá. Isso, a iniciação começa com a base. Sim. Porque se a gente for discutir uma parte muito importante, é que você nunca consegue construir uma casa sem desfazer o alicerce. Então, antes de você poder ser um profissional de vôlei, você tem que aprender os básicos do vôlei. É algo extremamente interessante de se discutir. Qual que é a sua opinião quando você vê a pessoa tentando evoluir, faz do jeito certo, mas não consegue evoluir? Quer falar, Ana? Pra eu, né? O que eu vejo? Os nossos alunos são muito esforçados, entendeu? Elas tentam o máximo e aí sempre nós vamos aperfeiçoando o movimento delas. Acontece de alunos não conseguir? Claro que acontece, né? É normal, tem pessoas que têm facilidade, que aprendem muito rápido, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas isso é com o tempo e com muito treino. E dedicação em primeiro lugar, porque sem dedicação não vai em lugar nenhum. Sim. Na sua opinião, obsessão, disciplina ou talento, quais são as suas prioridades? Disciplina em primeiro lugar e talento em segundo. Tá? Porque sem a disciplina ela não evolui e sem o talento ela não tem chance nenhuma de progredir. Interessante. Vocês acham que a obsessão ela pode vencer o talento? Uma pessoa obcecada consegue vencer uma pessoa talentosa? Pode falar. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Porque obsessão e talento são coisas totalmente diferentes. Sim. Às vezes a pessoa mal começou o vôlei, conheceu o vôlei agora e já tem aquele talento. Já tem força, já tem passe, já tem tudo. E aquela pessoa que é obcecada vai fazer de tudo para ultrapassar o talento. Então eu acredito que sim, a obsessão pode sim ultrapassar o talento. Eu também acho, né? Exemplo disso, tem muito jogador assim, de vôlei, de futebol, qualquer coisa assim. Um exemplo é o Messi Cristiano. O Messi já começou meio bem, o Cristiano era bem fraquinho no início, foi obcecado, hoje ele virou o que ele é. Sim. Mas, então, mudando para um ponto um pouco mais específico da área do vôlei, quais são os fundamentos do vôlei? Eu falei fundamentos, né? Nós trabalhamos bastante toque, manchete, ataque, bloqueio e saque. Esses são o básico, né? O que é mais fundamental na sua opinião? Fundamental é a base. Se a base vai bem, tudo progride. Tudo, se você tem uma base boa, onde começa o treino, onde que se inicia, o resto vai embora. Interessante. Você tem que ter sua base para prosseguir, né? É a mesma coisa que o treinador fala, a gente vai montar, que no início do ano nosso time era um, daí começou a sair. Ele falou, não, mas tem que fechar nossa base aqui se a gente quiser ganhar alguma coisa. A gente tem que fechar nossos 15 jogadores e trabalhar, porque é assim que se chega lá, né? Então assim, olha, qual que é a função mais importante do vôlei? Trabalho em equipe, né? Sem o trabalho em equipe, quando eu sempre falo, eu uso muito, né, Anny? É a nossa família. Se vocês se ajudem, né, e tem empatia pelo colega, a família, que é o TVJ, que nós chamamos TVJ, que é o treinamento de vôlei juvenil, ele tem tudo para ir para frente. Mas se tem um lá que não vai, que não se dá bem com alguém, ou que começa com crítica do colega, que eu sempre falo, não quero crítica. A gente tem que estender a mão para o colega. Qual seria a sua opinião quando aparece o tal do fominha no time? Que acha que é o que vai vencer todas as partidas e tudo depende só dele? A minha opinião do fominha é que nós nem falamos sobre fominha, a gente fala que outras palavras. A gente sempre deixa essa pessoa de reserva. Sempre. A gente nunca começa com ele no jogo.
né? E coloca, cada um tem sua função no jogo, certo? Fulano, você tá invadindo. Fulano, você tá invadindo. Fulano, você tá pegando bola que não é sua. Controla. Se você não se controlar, você vai sentar. A gente sempre coloca o fulano que é bem fominha sentar. E aos poucos ir corrigindo ele, né? Porque assim, é claro que tem pessoas que vai na bola, tem pessoas que já calma. Aí aquela pessoa que a gente, digamos que fominha, ela vai pegar a bola porque a fulana não tá indo na bola também, né? Qual assim é o benefício que mais para a senhora fala assim, não, isso daqui realmente mudou na pessoa a partir do momento que ela começou a jogar vôlei? Respondendo? Não sei. Então, é assim, nossas alunas hoje, eu falo hoje, após a pandemia, elas vieram com muita crise de ansiedade, muito nervoso, e através da prática do esporte, eu falo da prática do esporte em geral, não só do vôlei. Eu falo hoje do vôlei porque nós estamos com o tema do voleibol. Mas assim, o esporte traz para nossos alunos para controlar o estresse, controlar a ansiedade, o nervoso, a depressão, e eles saberem lidar com a situação do dia a dia. Igual eu falo, todos nós temos problemas, nós temos que saber lidar com a situação. É isso que eu sempre falo para ela, eu sempre pego nisso. Voltando àquela parte da pressão, eu achei um jeito assim, né? Porque sempre que eu vou jogar fora, se eu jogo lá em Campo Grande, jogando em outros lugares, eu fico nervoso. Quando eu entro pra jogar assim, eu tenho meu medo de errar. Eu arrumei um jeito que eu fico mascando chiclete assim lá, pra mim não ficar nervoso. Aí eu consigo me soltar mais e jogar melhor. Essa estratégia nós também usamos bastante, né? Eu sempre falo pra elas, ó, viu que tá nervosa? Chupa o chiclete, né? Ele tira a ansiedade, ajuda, mas a respiração ajuda muito mais. A respiração que eu falo pra elas, inspira fundo e solta. Quando você solta, você descarrega, relaxa o seu corpo. A gente usa bastante isso também. Além do chiclete. Começar a usar isso aí também. Você vai gostar. É bem rápido. É prático, porque às vezes eu falo assim, o chiclete às vezes ele atrapalha a concentração. Entendeu? Quando você está jogando, o chiclete pode atrapalhar. Pode, claro, tem pessoas que não. Mas a respiração é fundamental. Respira forte, vai. Esse ponto que a senhora pegou em que a senhora disse assim, muitas pessoas, meninas que são no time, vieram depressivas, com crise de ansiedade depois dessa pandemia, e tudo isso, se a gente for relevar alguns pontos, a gente imagina o porquê. Porque elas ficaram totalmente presas nesse tempo de pandemia, em que elas não tinham contato direto com as pessoas no dia a dia, automaticamente criando, sei lá, um sentimento de... O próprio nome diz, ansiedade. Então, quando você pratica o esporte, você está ocupando a sua mente. Sim. Você está fazendo com que você desenvolva a sua capacidade de poder se autocomunicar, se autoexpressar com as pessoas. E quando você joga toda aquela energia que estava presa em alguma coisa, você se sente mais leve. Tanto que o você respirar e soltar é uma técnica científica que muitos poucos sabem. E é uma técnica que resolve muita coisa. Mas, na opinião da senhora, sendo sinceramente, praticar um esporte resolve o problema de depressão? Sim, resolve. Tipo chiclete, né? Ele tira a ansiedade, ajuda, mas a respiração ajuda muito mais. A respiração que eu falo pra elas, inspira fundo e solta. Quando você solta, você descarrega, relaxa o seu corpo. A gente usa bastante isso também. Além do chiclete. Começar a usar isso aí também. Você vai gostar. É bem rápido. É prático, porque às vezes eu falo assim, o chiclete às vezes ele atrapalha a concentração. Entendeu? Quando você está jogando, o chiclete pode atrapalhar. Pode, claro, tem pessoas que não. Mas a respiração é fundamental. Respira forte, vai. Esse ponto que a senhora pegou em que a senhora disse assim, muitas pessoas, meninas que são no time, vieram depressivas, com crise de ansiedade depois dessa pandemia, e tudo isso, se a gente for relevar alguns pontos, a gente imagina o porquê. Porque elas ficaram totalmente presas nesse tempo de pandemia, em que elas não tinham contato direto com as pessoas no dia a dia, automaticamente criando, sei lá, um sentimento de... O próprio nome diz, ansiedade. Então, quando você pratica o esporte, você está ocupando a sua mente. Sim. Você está fazendo com que você desenvolva a sua capacidade de poder se autocomunicar, se autoexpressar com as pessoas. E quando você joga toda aquela energia que estava presa em alguma coisa, você se sente mais leve. Tanto que o você respirar e soltar é uma técnica científica que muitos poucos sabem. E é uma técnica que resolve muita coisa. Mas, na opinião da senhora, sendo sinceramente,
Praticar um esporte resolve o problema de depressão? Sim, resolve. Eu tenho alunas que, graças a Deus, eu sempre falo, graças a Deus, porque assim, eu também converso muito, a gente sabe, converso muito com elas. E graças a Deus elas estão sendo libertas da depressão através do esporte, pela prática. Porque elas, assim, eu cobro delas, e são dedicadas, elas vêm no treino, eu faço exercício com elas, eu faço treinamento. E assim, através disso, nós estamos libertando nossos alunos. Porque, igual você falou, há um tempo atrás, a pandemia bloqueou o que nós poderíamos fazer fora, livre, bloqueou, tivemos que ficar todos presos dentro de casa. E é onde muitos ficaram muito na tela de celular, de televisão, de jogos, né? Uma coisa interessante a ressaltar nesse ponto é que quando estamos diretamente sempre no celular, querendo ou não, a gente tem uma influência sobre vários tipos de coisas. Por exemplo, música. Tem gente que adora música, mas a gente sabe que toda vez que a gente escuta uma música que puxa um gatilho de tristeza, né, aquilo vai entrando no nosso coração. E quando a gente menos espera, lá estamos depressivos, chorando. Sim. Sim. Queria deixar a última pergunta pro meu amigo. Qual que as curiosidades do vôlei, depois que você começou a treinar, um negócio que deixou bem curioso, assim? Tipo, uma coisa deixou você curiosa, depois que você começou a treinar vôlei da aula. Por exemplo, algo que poucas pessoas sabem. Algo que é extremamente curioso no vôlei, que traz uma curiosidade. Para mim, é quando o aluno, o atleta, vem para a prática do esporte, do vôlei. Ela vem por vir. Quando ela pega o gosto, é a coisa mais bonita. Isso para mim é o mais gostoso, de ver a evolução do aluno, né? Ver o aluno não faltando nas aulas, porque isso faz o aluno melhor, sempre vai ser melhor, porque ele não falta, ele vai progredir. Isso me faz muito feliz, né? Como faz eles também. Quando elas estão no gás, elas fazem. Que não pode desanimar, né? Sim. Mesma coisa, você tá tomando lá, perdendo por um set, você não pode desanimar, você tem que buscar o resultado. É a mesma coisa, né? Todo esporte, assim, se você estiver perdendo por um grande placar, você não pode desanimar. Se você desanimar, você vai tomar mais pontos, aí você não vai buscar. Você tem que manter o pique para chegar lá. Vou fazer aqui, ó, outra pergunta. Às vezes o cansaço também. O cansaço, né? Por isso que tem um time lá, tem que revezar. O pessoal tem que saber a hora de pedir para sair. Sim. Não pode querer ficar em quadra a todo momento para você ser estrela. Errou duas, tá cansado, sai um pouquinho, né? Sim, não pode, porque senão você vai continuar errando, você vai prejudicar seu time. Sim, sempre falo, um time só vence se a equipe estiver unida. Não adianta eu querer ser mais que ninguém. Não chega em lugar nenhum sozinha. Não adianta querer ser estrela. Sim. Você vai errar. Ninguém é perfeito para chegar a esse ponto de eu não vou errar, eu vou ficar aqui até eu não aguentar mais. Tem que levantar a mão. Se você estiver sentindo cansaço, se você estiver sentindo peso da sua perna, do seu corpo, você tem que pegar e fazer, mandar de novo. Até um pouco a tensão, o nervosismo atrapalha bastante, né? E às vezes, se você viu que você está nervoso, eu sempre falo para as meninas, trabalha a respiração, respira, solta, faz 10 vezes aí, ó, que controla bastante. Um ponto muito interessante, se a gente for pegar exatamente isso que nós estamos falando agora, que era a pergunta que ia ser perguntada. A gente sabe que quando a gente está em jogo, a gente tem uma pressão muito grande, porque a gente está trabalhando em equipe. Se eu vacilar, o time todo decai. Sim. É como o dedo. Eu tenho 5 dedos. Se eu não tenho um, todos eles vão sentir. Qual é o benefício maior, na sua opinião, na prática do vôlei? O benefício? Qual assim, é o benefício que mais para a senhora fala assim, não, isso daqui realmente mudou na pessoa a partir do momento que ela começou a jogar vôlei? Respondendo? Não sei. Então, é assim, nossas alunas hoje, eu falo hoje, após a pandemia, elas vieram com muita crise de ansiedade, muito nervoso, e através da prática do esporte, eu falo da prática do esporte em geral, não só do vôlei. Eu falo hoje do vôlei porque nós estamos com o tema do voleibol. Mas assim, o esporte traz para nossos alunos para controlar o estresse, controlar a ansiedade, o nervoso, a depressão, e eles saberem lidar. Você tem que manter o pique para chegar lá. Vou fazer aqui, ó, outra pergunta. Às vezes o cansaço também. O cansaço, né? Por isso que tem um time lá, tem que revezar. O pessoal tem que saber a hora de pedir para sair. Sim. Não pode querer ficar em quadra a todo momento para você ser estrela. Errou duas, tá cansado, sai um pouquinho, né? Sim, não pode, porque senão você vai continuar errando, você vai prejudicar seu time. Sim, sempre falo, um time só vence se a equipe estiver unida. Não
Não adianta eu querer ser mais que ninguém. Não chega em lugar nenhum sozinha. Não adianta querer ser estrela. Sim. Você vai errar. Sim. Ninguém é perfeito no mundo para chegar a esse ponto de, eu não vou errar, eu vou ficar aqui até eu não aguentar mais. Tem que levantar a mão. Se você estiver sentindo cansaço, se você estiver sentindo peso da sua perna, do seu corpo, você tem que pegar e fazer. E mandar de novo. Até um pouco a tensão, o nervosismo atrapalha bastante, né? E às vezes você viu que você está nervoso, eu sempre falo para as meninas, trabalha em respiração, respira, solta, faz 10 vezes aí, ó, que controla bastante. Um ponto muito interessante, se a gente for pegar exatamente isso que nós estamos falando agora, que é a pergunta que ia ser perguntada. A gente sabe que quando a gente está em jogo, a gente tem uma pressão muito grande, porque a gente está trabalhando em equipe. Se eu vacilar, o time todo decai. Sim. É como o dedo. Eu tenho 5 dedos. Se eu não tenho um, todos eles vão sentir. Qual é o benefício maior, na sua opinião, na prática do vôlei? O benefício? Qual assim, é o benefício que mais para a senhora fala assim, não, isso daqui realmente mudou na pessoa a partir do momento que ela começou a jogar vôlei? Respondendo? Não sei. Então, é assim, nossas alunas hoje, eu falo hoje, após a pandemia, elas vieram com muita crise de ansiedade, muito nervoso, e através da prática do esporte, eu falo da prática do esporte em geral, não só do vôlei. Eu falo hoje do vôlei porque nós estamos com o tema do voleibol. Mas assim, o esporte traz para nossos alunos para controlar o estresse, controlar a ansiedade, o nervoso, a depressão, e eles saberem lidar com a situação do dia a dia. Igual eu falo, todos nós temos problemas, nós temos que saber lidar com a situação. É isso que eu sempre falo para ela, eu sempre pego nisso. Isso é muito motivador para mim. É verdade. Né? Uma coisa muito interessante que eu posso dar como exemplo, por mim, eu sou músico, eu pratico a música. De início, eu não gostava, eu odiava, pra falar a verdade. Era algo assim que não entrava na minha cabeça, eu ia só por ir. Quando eu comecei a ver outras influências, eu falei, caraca, eu quero ser aquilo. Aquilo lá penetrou tão forte no meu coração que eu vejo que se hoje eu tivesse 100, eu não seria completo. É algo que está totalmente forte de cogitação hoje pra mim, deixar de servir a música. A mesma coisa eu penso que deve ser no vôlei. Quando a pessoa vê ali aquela... Porque eu também gosto de praticar o vôlei. Quando eu vejo a pessoa ali naquele momento, vambora, é extremamente interessante. Bom, uma coisa que eu vou falar para vocês assim, quando eu comecei no projeto do vôlei, era para iniciação de base, a Anne sabe, meu foco nunca foi competição, para fora, sair para viajar, levar as meninas. E aí, através dessas meninas, que eu falo assim, um sonho de uma aluna, querer viajar, querer poder participar e tipo, você saber que aquilo vai ser oportunidade única para algumas, para as outras não, para as outras tem umas que vão brilhar bastante, se Deus quiser, é muito gratificante, sabe? E aí eu poder levar elas num campeonato, nos jogos abertos, em Miranda, nós fomos no campeonato, foi muito bom, muito prazeroso. Então o meu foco, que era só base, só para dentro da escola, para tirar nossos alunos das telas de celular, das telas de televisão, de jogos, fez com que o meu pensar mudasse também. Não só para ficar nos treinos de escola, e sim para levar os nossos alunos para fora, para estar participando do campeonato. Entendeu? Então o meu foco há um tempo atrás era um e hoje já tem outra visão. Entendeu? Hoje eu falo para elas, procura onde vai ter algum jogo, quem sabe dê pra gente ir, porque a gente tem que pensar o quê? Temos gastos, né? Então, esse planejamento. Temos gastos, temos despesas, né? Aí, muito caro, muito caro. Do que você vai jogar, né? Tem a inscrição, aí às vezes tem que pagar a taxa de arbitragem. Nós tivemos que pagar tudo isso, motorista, né? Alimentação. Às vezes se não tem motorista, meu time vai de carro, né? Tem que pagar gasolina e tudo. É isso. Acredito eu que aqui podemos encerrar nosso quadro de perguntas. Foi extremamente interessante e gratificante ter essa participação com vocês. Eu sou Eliezer. Eu sou o José Antônio Pereira. As nossas apresentantes são... Eu sou... Arielle, capitão do time. Eu sou a professora Grauce, técnica do TVJ, time da escola, time escolar da Escola Cidrônio e da Escola Catarina. Nós agradecemos a audiência e até mais.